cristão e o trabalho. O cristão tem que dar um bom testemunho no seu trabalho. Muito prazer, eu sou o professor Robert Amorim e é sobre isso que nós vamos falar nos próximos 5 minutos. Eu quero falar com você agora sobre o cristão e o trabalho. Isso mesmo, o trabalho é a forma que o cristão tem e precisa fazer no seu trabalho. Infelizmente, muitos cristãos eles não têm tido, assim, dado um bom testemunho no seu trabalho. Nós vemos muitos cristãos desempregados, muitos cristãos que não param em emprego nenhum, e realmente isso tem incomodado o Espírito Santo, na minha opinião, porque nós temos que dar o exemplo. Eu vou te provar isso na palavra do Senhor, que o trabalho é bênção. O trabalho é bênção. A maldição pelo pecado não foi o trabalho, foi o suor do rosto. Porque Adão já trabalhava antes do pecado. Vamos falar sobre isso? É isso mesmo. Olha esse texto. Quando Deus criou Adão no jardim do Éden, deu-lhe um trabalho para realizar, cultivar e cuidar do jardim. Isso foi antes do homem pecar e mostra que Deus pretendia que o homem trabalhasse mesmo que o pecado não tivesse entrado no mundo. Apocalipse capítulo 7, versículo 15 nos diz, mostra que os fiéis no céu servem a Deus. O céu não deve ser encarado como uma folga infindável, mas sim como um período em que trabalhamos para o Senhor. Esse é o ideal do homem. Quando Adão caiu, mudou a natureza do seu trabalho. Deus amaldiçoou o solo, e de modo que produzisse espinhos e abrolhos. Dê uma olhada lá em Gênesis 3, 17 e 19. O trabalho do homem ficou mais difícil e laborioso. Dali em diante, o homem ganhou pão com o suor do rosto. Então nós temos que entender que o trabalho é bênção. A maldição não é o trabalho. Adão já trabalhava antes. A maldição do pecado é o suor do rosto, não é? E isso, um dia no céu, nós vamos acertar as contas com ele, não é? Então vamos lá. É uma obrigação, não é uma opção. O trabalho é uma obrigação do homem. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha o que a palavra do Senhor diz. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, gente que não trabalha e fica cuidando da vida dos outros. A elas, porém, determinamos e exortamos que o Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. Ou seja, quem não quer trabalhar, também não coma. E nós temos que ter a obrigação do trabalho. O servo de Deus tem que ter essa obrigação. Quem se recusa a trabalhar, ele é preguiçoso. O servo de Deus que se recusa a trabalhar é preguiçoso. O servo de Deus tem que ser bom de trabalho. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam a trabalhar. Provérbios 21, 25. E é interessante o seguinte, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor. Senhor com letra minúscula, está falando de chefe. Olha que interessante. Esse texto nos diz que nós temos que servir o nosso chefe como nós servimos a Deus. Olha que legal. Servos, obedeceis em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, não quando ele está perto, inclusive quando ele está longe, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Servo, se você, cristão, tudo que você fizer, faz de todo o seu coração, não faz de qualquer jeito, não. Como para o Senhor. Temos que servir o nosso chefe como a gente serve ao Senhor, e não para homens. Ciente de que recebereis a senhora recompensa da herança. Ou seja, a recompensa do nosso trabalho é o nosso salário, mas nós temos uma herança de agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Cristo, o Senhor, é que estejais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então, nós temos que ver que o trabalho do cristão deve ser com qualidade, demonstrando a excelência de Cristo. 2. Respeitando o seu chefe como ao Senhor. 3. Trabalhando mesmo quando o chefe não está. E 4. Reconhecendo que Deus quem abriu a porta e devemos honrar esta bênção. Muitas vezes o servo de Deus não quer mudar de trabalho e acaba relaxando no seu trabalho. Mas nós temos que ter a consciência de quem abriu aquela porta foi o Senhor.
e a porta que Deus abre ninguém fecha. Então, se você está numa porta que Deus abriu de trabalho, você pode não estar feliz, você pode até orar para que Deus te mude de trabalho, uma outra porta. Agora, enquanto isso não aconteça, você precisa honrar a Deus, honrar ao Senhor, a fim de ornar o teu trabalho com a doutrina de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que fazer a diferença daquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Então, fica o ensinamento. Na aula ao vivo, eu vou te chamar e nós vamos estudar uma aula completa sobre esse tema, tá certo? Deus te abençoe. Até mais.